Por favor. Eu estava observando que desde ontem até hoje, as principais lojas, como Cacau Show, Loja Americanas e outros supermercados ficaram abertos. Eles abriram uma exceção. Quem sabe me dizer o porquê? Natal? Rapaz, eu sei que o tempo está passando rápido, mas por causa da Páscoa, pessoal. Todo mundo foi comprar. Eu não comprei ainda, nem dei de presente para minha esposa ainda, que é o ovo de Páscoa. Ainda não, na correria não consegui comprar, mas já vou comprar. Não é pecado, pessoal, você comprar o ovo de Páscoa. Mas veja só, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, qual é a missão do diabo? Cegar o entendimento das pessoas. Qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Eu e você, como cristão, evangélico, seguidores de Jesus Cristo, devemos entender e compreender qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém, pessoal? E não deixar o diabo cegar o nosso entendimento. Como assim, pastor? Cegar o nosso entendimento. Eu vou dar um exemplo para você. Natal. Qual é o foco do Natal? Em comerciais, em empresas e tudo mais. Não é o Papai Noel? Não é presente? Mas qual é o verdadeiro propósito do Natal? Qual é o verdadeiro propósito da Páscoa? Esse é o propósito. Hoje é para ser, aliás, está sendo para mim e para você que se faz presente, uma data comemorativa. Amém, pessoal? Nós estamos comemorando o quê? A Páscoa. O nascimento, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque a morte de Jesus na cruz, ela representa a liberdade aos cativos e oprimidos. Diga graças a Deus. Isaías, no livro 53, versículo 4 em diante, diz que ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Diga graças a Deus. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Amém, pessoal? Então você vai compreender qual é o verdadeiro significado da Páscoa e quando aconteceu a primeira celebração da Páscoa. A primeira celebração da Páscoa, ela está nesse livro que nós vamos ler, no livro de Êxodo, capítulo 12, que é quando o povo estava no Egito, aprisionado, cativo por Faraó, por mais de 400 anos, eles estavam escravizados. Na hora da luta, da dificuldade, no momento em que eles apanhavam, eles se voltavam para Deus. Mas quando a situação ficava favorável para eles se esqueciam de Deus. É como nos dias de hoje, sim ou não? Você vê que a maioria das pessoas procura a Deus, assim como os 10 leprosos, porque estão necessitando. Mas quando as suas necessidades são atendidas, o que acontece depois? Se esquece de Deus. É ou não é? É o que acontecia. E o povo, eles estavam cativos, estavam aprisionados, não porque Deus tinha prazer em deixar eles presos ali, não porque Deus tinha prazer em ver Faraó castigando aquele povo, mas por causa da rebeldia e da adoração a outros deuses. Porque no deserto, Deus escreve os 10 mandamentos, e o primeiro mandamento que o Senhor põe lá, primeiro mandamento que é escrito na tábua dos 10 mandamentos é: amarás somente o Senhor teu Deus acima de todas. Por que Deus escreve a lei e os 10 mandamentos? E aqueles 10 mandamentos é o que estava acontecendo, de uma certa forma, era a repreensão pelo que estava acontecendo. Então aquele povo, por ter se misturado com uma nação que não adorava a Deus, acabou pegando os mesmos costumes e adorando até mesmo os mesmos deuses. Então a Bíblia diz que Deus é santo, sim ou não? Deus não poderia vir e agir em favor daquele povo enquanto eles andassem na rebeldia, enquanto eles andassem no pecado. A mesma coisa somos nós. Nós queremos receber algo de Deus, nós queremos a misericórdia de Deus, mas se nós não nos purificarmos, Hebreus capítulo 12, do versículo 11 em diante, a Bíblia diz que sem santificação ao qual ninguém poderá ver a Deus. Amém, pessoal? Então, se eu quero providência de Deus, se eu quero algo de Deus para a minha vida, Tiago diz, Tiago capítulo 4, versículo 7 em diante, ele diz: achegai-vos, pois, a Deus, e ele se achegará.
limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Então, para eu me chegar a Deus, eu tenho que me santificar. Diga graças a Deus. Então, o povo estava cativo mais de 400 anos. E naquela época, no livro de Levítico, capítulo 5, a Bíblia diz que o pecado do povo saía quando era separado um cordeiro, e aquele cordeiro era sacrificado. Quem sacrificava o cordeiro era um sacerdote por expiação ao povo. O sacerdote fazia o sacrifício do cordeiro e o pecado da pessoa que estava cometendo passava para aquele animal. Amém, pessoal? Você vai entender por que Jesus é chamado Cordeiro de Deus. Então, quando o povo estava lá sofrendo, Deus manda a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª praga, o anjo da morte. Só que o anjo da morte não poderia entrar na casa dos hebreus, somente na casa dos egípcios, e matar o primogênito, ou seja, o primogênito tanto dos filhos como o primogênito dos animais, todos iriam morrer. E os hebreus precisariam ficar isentos desse ataque do anjo da morte. A palavra Páscoa, em vários dialetos, em vários idiomas, significa, pessoal, passagem ou passar. Amém, pessoal? No nosso português, em latim, tudo mais isso aí. O que significa passar? Quando o anjo fosse entrar na casa de uma pessoa, aí ele se desviava, ou passava para o lado, ou passava por cima. Por isso que se diz Páscoa. Então, para o anjo não entrar na casa das pessoas, Deus dá uma ordem para Moisés. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 3. Vamos ler aqui, ó. Versículo 3 diz assim, ó. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Vai no versículo 7, por favor, e diz assim, ó. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Amém, pessoal? Então, olha aqui para mim. Eles teriam que matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e aspergir nos umbrais das portas. Por quê? Quando o anjo da morte fosse passar, ele não entrava na casa dos hebreus. O hebreu que desobedecesse esse mandamento, o hebreu que desobedecesse essa ordem, certamente o anjo entraria e mataria o primogênito daquela casa. Amém, pessoal? Então, quando o anjo entra, essa foi a 10ª praga, a qual convenceu o faraó. Faraó liberta o povo da escravidão, e agora o povo de Deus vai andar pelo deserto. E no deserto, mais uma vez, o povo se torna rebelde à palavra de Deus. Amém, pessoal? Mais uma vez o povo vai pecar contra Deus. É quando Deus manda Moisés escrever os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos para que eles pudessem obedecer. Conhecido também como os 10 mandamentos da lei. E o povo tinha que cumprir. O povo tinha que obedecer aqueles mandamentos. O povo foi purificado, foi santificado pelo aquele sangue do cordeiro. Desde aqueles tempos para cá, o povo vive na escravidão. O diabo tem escravizado pessoas com doenças, o diabo tem escravizado pessoas com enfermidades, o diabo tem escravizado pessoas com toda espécie diabólica de tanto doença, perturbação, depressão e tantas outras coisas mais. A morte de Jesus Cristo na cruz, pessoal, foi para nos purificar. Diga graças a Deus. Naquele tempo eles sacrificaram o cordeiro iria santificar a casa deles e então eles sairiam do jugo de Faraó. Vai lá no livro de João, capítulo 1, por favor. João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 29. João, capítulo 1, versículo 29. Quem achou, diga amém. Versículo 29 diz assim, João Batista falando, ó. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então presta atenção aqui, pessoal. Jesus iria ser sacrificado. A Bíblia diz no livro de João também, capítulo 3, versículo 16. Olha aqui para mim, não precisa ler agora.
João capítulo 3, versículo 16. Eis que Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício de Jesus da cruz, nós temos que aproveitar, pessoal, porque ele nos deu uma autoridade. Isso é, essa autoridade é derramada nas nossas vidas, nós recebemos essa graça, esse poder, quando nós andamos corretamente, amém? A promessa que Deus havia feito para o povo quando eles saíram do Egito é que eles alcançariam uma terra que mana leite e mel. Mas a condição para eles alcançar a terra que mana leite e mel, eles teriam que obedecer a sua palavra. A Bíblia diz, e alguns estudiosos, aliás, há uma certa teoria de estudiosos que é por volta de 3, já vi pessoas falar que era 3 milhões, outros falam que era 100 mil, outros falam que é uma quantidade. Eu sei que era uma quantidade imensa, vamos ser exagerados, eu vou chutar 3 milhões de pessoas. Saiu por volta de quase 3 milhões de pessoas do Egito para chegar até a terra prometida. Quem sabe me dizer quantas pessoas alcançaram a terra prometida? 2. Amém, pessoal? Apenas 2. Aí você diz assim, não, pastor, mas a Bíblia diz que milhares entraram na terra prometida. Milhares que nasceram durante os 40 anos que eles estavam no deserto, que entrou na terra prometida. Mas dos que saíram do Egito para alcançar a terra prometida, apenas 2 entraram nessa terra. Amém, pessoal? Esses 2 obedeciam a Deus, eles valorizaram o sacrifício que foi feito quando eles estavam no Egito, eles se preocupavam em fazer a vontade de Deus. Porém, quem ficou no meio do caminho? A Bíblia diz que se o povo obedecesse, não faltaria nada para eles. Quando a Bíblia fala no livro de Deuteronômio, que Deus colocou o povo no deserto para provar as intenções do seu coração. Não entenda a provação como sofrimento, amém, pessoal? Deus coloca o povo lá, mas Deus diz que a sandália dos seus pés não se encolhiam, a roupa a qual eles vestiam não se rasgava. A Bíblia diz que no frio, à noite, Deus mandava uma coluna de fogo. À tarde, no sol quente, uma nuvem estavam lhe protegendo. A Bíblia diz que quando eles tinham fome e sede, Moisés tocava na rocha, saía água, e do céu descia o maná. Ou seja, em todo tempo, em todo momento, Deus estava sustentando, a todo momento Deus estava mostrando qual era o caminho que eles tinham que seguir e que eles tinham que obedecer. Agora só dependia deles. Amém, igreja? Ora, fala para quem está do lado, só depende de você obedecer a palavra. Amém, pessoal? Quem está entendendo a palavra? Em nome de Jesus. Então o povo tinha que obedecer a palavra, continuar marchando em frente. Uma viagem que era para durar em torno de 8 dias, talvez 3 meses. Pouco tempo, durou 40 anos por causa da rebeldia. A morte de Jesus, o que tem a ver essa passagem com a morte de Jesus Cristo na cruz? A morte de Jesus Cristo na cruz também é para nos dar uma terra que mana leite, só que não é uma terra física, mas uma terra espiritual, a Nova Jerusalém. Amém, pessoal? Essa é a promessa dada pelo Senhor Jesus. Mas nós não podemos nos comportar como aquele povo que estava no Egito se comportou. Porque enquanto eles estavam no deserto, eles fizeram um bezerro de ouro, eles adoraram um bezerro de ouro, eles se voltaram contra Moisés, contra Arão, contra Miriam, eles se revoltaram contra Deus, foram desobedientes. Há uma passagem que diz que até o chão se abriu e muitos deles foram engolidos por causa da rebeldia. Amém, pessoal? Foram pessoas que não valorizaram, muitos deles falaram assim: Moisés, o Senhor nos trouxe até o deserto, porque não tinha sepultura o suficiente lá no Egito. O Senhor nos trouxe para morrermos nesse deserto. Ou seja, a pessoa, quando é cega espiritual, ela não consegue enxergar o melhor de Deus para a vida dela. Amém, pessoal? Ela não consegue enxergar o melhor de Deus para a vida dela. Tudo que Deus quer de mim, tudo que Deus quer de você é apenas lealdade e obediência. Diga graças a Deus. Repita comigo: lealdade e obediência. Era só isso que Deus queria daquele povo. Mas o povo desvalorizou o que Deus fez por eles lá. Novamente eles se tornaram escravos. Novamente eles se tornaram aprisionados.
Agora Deus por amor, por isso que chama-se Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, porque era amor, Deus por amor à humanidade. E se você que gosta de ler a Bíblia, você vai ver que Deus não deu apenas 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades para o ser humano. Deus deu várias oportunidades, amém, pessoal? Mas agora Jesus, o último sacrifício foi feito, que foi Jesus naquela cruz. E Deus deixou no livro de 1 Coríntios capítulo 11, tem a passagem que fala da Santa Ceia. Jesus diz assim: todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciará a volta de Cristo. Amém, pessoal? Ou seja, todas as vezes que comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos lembrando o sacrifício que foi feito na cruz para nos dar a salvação. Diga graças a Deus. Então eles fizeram um sacrifício. Essa foi a primeira Santa Ceia, a primeira Páscoa celebrada. Todas as vezes que nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos lembrando o sacrifício, a oportunidade que Jesus Cristo nos deu. Amém, pessoal? Vai lá no livro de 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Vai lá, está lá no finalzinho da Bíblia. 1 João é outro livro. 1 João, capítulo 1. Vai lá, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Acha aí. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Primeira João, capítulo 1, versículo 7. Quem achou? Está no finalzinho da Bíblia. Vem de Apocalipse para trás que você vai achar. Apocalipse, você vai ver o livro de Judas. Aí 3 João, 2 João, 1 João. Quem achou, diga amém. Versículo 7, olha aqui, ó. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Amém, pessoal? Era costume matar um animal e o pecado daquela pessoa passar para o animal. Só que o intermediário era quem? O sacerdote. Você lembra que eu falei isso para você no início da pregação? Só que agora o nosso intermediário para com Deus é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. O nosso intermediário não é mais sacerdote, não é mais animal. É o Senhor Jesus. Hoje não precisa mais ninguém fazer sacrifício para você ter um contato, para Deus ouvir a sua oração. Hoje basta você andar na luz, basta você se santificar, se purificar, e você terá uma intimidade para com Deus. Diga graças a Deus. O sacrifício foi feito, não desperdice. Esse é o simbolismo da Páscoa, pessoal. Aqui é um culto de agradecimento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu quando morreu naquela cruz. O Senhor mostrou o seu amor para com essa humanidade. Deus é tão amoroso, pessoal, que se Ele pudesse, Ele já teria, se Ele quisesse, já teria exterminado a raça humana e não daria mais oportunidade para ninguém. Mas Deus tem dado essa oportunidade para você. Olha para quem está do lado e diga: Deus tem te dado mais uma oportunidade. Não desperdiça como o povo do Egito fez. Não desperdice. O povo, por causa da rebeldia, por causa do pecado, por causa de tantas coisas, desperdiçou a oportunidade. Valoriza a Páscoa. Hoje é o momento de você valorizar. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor me deu. De eu me salvar, de eu me santificar. O sangue de Jesus, como falou aqui, nos purifica de todo pecado. E quando uma pessoa está purificada, a Bíblia diz, livro de 1 João capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, ou seja, aquele que se purifica, aquele que mantém a sua mente conservada, a sua vida conservada em Deus, o diabo não toca. Amém, pessoal? O diabo não pode tocar. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingida. Diga graças a Deus. Se coloque de pé, dando uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Obrigado, Pai.